A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. Muito bem, falei para vocês hoje que nós vamos falar a respeito do engenheiro agrônomo, né? Uma profissão extremamente importante, relevante. O engenheiro agrônomo de hoje é o mesmo engenheiro agrônomo do passado? O papel que ele exerce hoje é o mesmo papel que era exercido antigamente? Vamos entender um pouco disso. A escola, o ensino. E quando uma empresa vai contratar o engenheiro agrônomo, o que ela espera? Então, para isso, eu convidei aqui a Karen Cristina Guimarães Pereira, que é psicóloga e é supervisora de gestão e desenvolvimento de pessoas do Grupo Conceito. E também a Eduarda Ribeiro Costa, que é engenheira agrônoma e representante comercial do Grupo Conceito. E o tema da nossa entrevista hoje é: o que a empresa espera do engenheiro agrônomo no momento da contratação? Vamos entender um pouquinho desse assunto a partir de agora. Aliás, deixa eu já aproveitar e deixar um abraço pro Clertan, lá da Forte Aviação Agrícola. Encontrei com o Clertan hoje de manhã na cerimônia que teve lá no Paço Municipal de encerramento ali dos trabalhos da brigada. Troquei uma ideia com ele, convidei o Clertan para estar com a gente no programa. Em breve, com certeza, ele estará com a gente. Clertan, obrigado pela sua audiência. Ele mandou uma mensagem aqui dizendo: olha, o Serjão, o homem é bom mesmo para cantar, viu? Vozeirão, aquela voz forte, tá velho, mas tá bom, tá bom ainda. Parabéns a Comigo, aliás, pela linda canção que eles fizeram, uma homenagem maravilhosa ao produtor rural que está nesse momento no campo, plantando lá, acreditando, colocando a semente na terra, cumprindo o seu papel, que é produzir alimento para esse povo tão maravilhoso do Brasil e de tantos outros países no mundo. Karen Cristina Guimarães Pereira, como é que você está? Tudo bem, Divino? Prazer estar aqui com você hoje. Muito obrigado, o prazer é todo meu. A primeira vez que eu fui entrevistar uma psicóloga, eu falei, gente, o que eu vou perguntar para uma psicóloga? Foi até interessante, porque foi um dia de campo que eu fui e estava lá uma psicóloga, né? Eu falei, mas o que essa psicóloga está fazendo aqui? Depois fui conversar com ela, né? Para entender ali e tal. E eu falei, eu quero te entrevistar. E aí eu entendi o papel da psicóloga dentro do agronegócio. Importantíssimo. E a gente vai entender daqui a pouquinho um pouco a respeito do trabalho que você faz. Eduarda Ribeiro Costa, como é que você tá? Eu tô muito bem, Divino. Tá muito obrigada pelo convite. Você tem uma cara de engenheiro agrônomo. Isso mesmo, tô aqui para representar essa profissão linda, né? Eu brinquei, logicamente que é uma brincadeira, mas eu acho que quando a gente faz o que gosta, é tão bacana, né? Com certeza. A gente mantém esse alto astral, esse sorriso, faz com alegria, levanta já com motivação, né? Com certeza. E é muito, muito intensa a nossa profissão, muito maravilhosa. Tem quanto tempo que você se tornou engenheiro agrônomo? 3 anos e meio, mais ou menos. E há quanto tempo você definiu que era isso que você queria para sua vida? Já tem uns 10 anos. Mas você sabia, você tinha convicção do que era a profissão, do que um engenheiro agrônomo faz? Eu não tinha essa proporção que hoje eu tenho. Hoje, cada ano que se passa, eu falo, nossa, como é maravilhoso. Como é maravilhoso agregar realmente valor, né, ao produtor rural, inovação, levar isso para o campo. Esse reconhecimento, sabe? Quando a gente está lá de perto, colocando a mão na terra mesmo, para mim isso é imensurável. Hoje, cada vez mais que se passa, eu tenho mais essa visão. Você usa botina? Deixa eu ver. E suja. Eu fiz um corre grande, viu? Tá fazendo bem servido. Como se diz, eu só troquei a camisa pra estar aqui. Não, tá toda chique, a camisa bonitona, toda maquiada, tá vendo? Deixa eu ver se é a raiz, né? É isso aí. Mas não tem jeito, né? Como é que você vai de salto pra fazer? Não tem jeito. E nós estamos em época de plantio, né? Tá bem. Como é que é esse momento? É muito intenso? É muito corrido, muito rápido, né? O tempo todo nós temos que estar o tempo todo em uma região, prestando realmente assistência,
levando nossas inovações para o campo. E isso tudo passa muito rápido. Então a gente tem que ser muito ágil, tem que ter muito planejamento nesse momento para tudo dar certo e no tempo certo. Como é que é o nível de responsabilidade? Porque eu imagino, de vez em quando até eu converso com algumas pessoas que falam assim, porque o produtor rural entende de tudo e tal. Não, peraí, não é bem assim, não é que ele entende de tudo. Logicamente, ele tem a prática, a vivência, mas ele tem o engenheiro agrônomo ali do lado, né? Ele tem pessoas que orientam, que no dia a dia dão a informação que ele precisa, técnica. Não dá para o produtor rural saber tudo da área técnica, né? Como é que funciona essa consultoria? Você chega ali, de repente, do nada, o produtor vem cá, como é que faz isso? Tal? É assim ou não? É todo um trabalho mais elaborado? Explica pra gente. Hoje eu falo que assim, o produtor ele sabe muito, né? Ele conhece muito mesmo. E nós somos responsáveis por sempre estarmos atualizados. Ainda mais numa era tão digital. Então nós, como engenheiros agrônomos, como técnicos, né? Nós temos que levar essa inovação para ele. Tudo que há de novo mesmo, para agregar dentro da propriedade dele. Isso não é enraizado. Isso é de acordo com cada cultura dentro da propriedade. Então nós somos realmente responsáveis por estar levando essa técnica baseada em dados, baseado em agricultura de precisão. Então é isso, Divino. Eu imagino que seja um trabalho, porque a agricultura ela se renova a cada ano. Sim, né? É um trabalho bem árduo mesmo. Bem árduo. E assim, junto com o agricultor, nós podemos realmente tomar decisões assertivas para realmente agregar no manejo dele, aumentando produtividade e sustentabilidade dentro da propriedade dele. Bacana. Karen, conta para mim, como é que é o trabalho de uma psicóloga que está diretamente ligada ao agronegócio, ligada à gestão e desenvolvimento de pessoas? Divino, eu falo que é a principal área, assim, que a gente é responsável por cuidar, né, desses profissionais que hoje cuidam e fazem a diferença no agro, no campo, né? Então, é um desafio a gente se adaptar a um agro dinâmico, mas é enriquecedor, né, para poder proporcionar esses momentos de desenvolvimento com os profissionais agrônomos. Eu gravei uma entrevista com uma pessoa e eu falei uma frase para ele. Tem uma frase que a gente ouve muito hoje em dia, que é o seguinte: eu não gosto de trabalhar com gente. Né? A gente ouve muito isso hoje, né? As pessoas falam que não gostam de trabalhar com gente porque gente é complexo, né? Como é que é quando chega um engenheiro agrônomo recém-formado na empresa, que acabou de sair da faculdade, fresquinho, tá ali com a teoria? Como é que é esse trabalho inicial para você saber se aquela é a pessoa que está apta a desenvolver a função que você precisa na empresa? Olha, com um agrônomo recém-formado, o principal ponto que a empresa vai olhar são as competências comportamentais daquele profissional. O que ele diferencia, o que ele destaca em questão de atitude, né? Em habilidades comportamentais. Esse é o grande diferencial. A gente sempre olha aqui. A capacitação técnica, a gente promove isso e é muito mais fácil de ser alcançada. O que vai diferenciar e destacar o profissional é realmente as competências comportamentais dele, né? O quanto ele é capaz de se adaptar ao negócio, né? A esse dinamismo que hoje é o agro, a era digital tecnológica que a gente está vivendo, a resiliência, flexibilidade que esse profissional precisa para estar ali frente, estar dentro da cultura da empresa, para que ele consiga fazer um bom papel em campo. Você falou de cultura da empresa. Esse é um ponto bem interessante. O profissional, ele tem que se adaptar à empresa ou a empresa tem que se adaptar ao profissional? Divino, é uma junção, né? Eu vejo que os dois caminham juntos, né? O profissional dentro da sua carreira, ele tem que olhar se aquela empresa, ele vai proporcionar aquilo que ele busca enquanto carreira, porque o principal protagonista da sua carreira somos nós mesmos, né? E a empresa também vai olhar para aquele profissional, se ele tem as habilidades que a empresa está buscando, né? Se ele consegue fornecer aquilo que a empresa proporciona e espera enquanto profissional para atender o cliente na ponta.
As pessoas ainda procuram um plano de carreira hoje em dia? Porque houve uma época em que a pessoa entrava na empresa, o que ele queria era trabalhar ali o máximo de anos possível, né? Até falava-se muito dos japoneses, né? O japonês, ele entra numa empresa, ele vai trabalhar o resto da vida naquela empresa e tal. E antigamente as pessoas tinham essa questão da perpetuação na empresa que trabalhava. Como é que está isso hoje? Assim, eu tenho a impressão que mudou muito, né? Mas eu gostaria de ouvir de você que está lá diretamente ligada a esse setor. Mudou bastante, né? Não que os profissionais ainda deixem de buscar essa clareza em sua carreira, né? Mas a forma como a empresa também trabalha a carreira dentro das suas organizações, né? Hoje a gente, dentro do Grupo Conceito, a gente fala muito na questão do protagonismo, né? Então, o profissional, ele realmente, a carreira é dele, ele que tem que sinalizar onde ele quer chegar, o que ele vai fazer para aquilo alcançar. E nisso, a empresa está ali para suportar todo esse desenvolvimento do profissional, né? Agregar valor à carreira também dele. Aliás, daqui a pouco eu quero falar um pouco sobre isso. Como equilibrar esses fatores, né? E até que ponto a remuneração importa para as pessoas. Mas a gente vai falar disso um pouquinho mais tarde. Eu vou fazer um intervalo comercial agora. Já nós estaremos de volta. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a Precisão Aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisaoaeroagricola.com.br. Estou aqui hoje conversando com a Karen Cristina Guimarães e com a Eduarda Ribeiro Costa. Estamos falando a respeito do trabalho do engenheiro agrônomo. Imagina você que é estudante de agronomia, que está nos ouvindo agora. Daqui a pouco você vai chegar no mercado de trabalho. Daqui a pouco você vai precisar de fazer uma entrevista de trabalho. Então é muito importante você entender. Porque aliás, gente, até eu quero entender de vocês o seguinte. Isso, eu vou perguntar para as duas, tá? As duas vão me responder isso. Fale um pouco do Grupo Conceito, porque a gente passa e olha assim, e é algo tão grande, tão bonito. E eu gostaria de entender um pouco mais dessa empresa, das origens dela, há quanto tempo que ela está em Rio Verde, como é que essa empresa chegou aqui, como é que ela cresceu tanto na nossa cidade. Fiquem à vontade, as duas, quem quiser começar, pode começar. Bom, Divino, o Grupo Conceito nasceu em Paraúna em 2012, né? E iniciou com a parte de revenda, né? Certo. Comercialização de insumos. E aí a gente veio construindo a história e crescendo aqui dentro da região do Sudoeste Goiano, né? Então, em 2016, viemos para Rio Verde, onde foi também aberta as portas aí da revenda. Além das revendas, a gente tem a unidade armazenadora, que fica em São João da Paraúna. Temos uma unidade de revenda também em Santa Helena de Goiás. Além disso, a gente tem fazendas, que também fazem parte do grupo, né? São áreas aí destinadas à pesquisa. E também a parte de a nossa unidade Conceito Sementes, que é a nossa sementeira. E no ano de 2023, iniciamos agora também a nossa marca própria de sementes. Ah, é? Que bacana, que legal. E lá vocês têm um painel lindão, né? Painel que chama bastante atenção. Muito bonito. Essa cadeira baixa, Juliana? Baixa? Eu tô achando que ela tá alta pra cá. Agora fica mais fácil, porque eu entro aqui mais perto. Pois é, mas... Tá, pode falar, te interrompi. Você ia falar do Grupo Conceito. Você tá lá há quanto tempo? Como é que você mandou um currículo pra lá? Como é que foi? Como é que funcionou? Foi no ano de 2022, o grupo estava com várias oportunidades. E o que sempre me chamou a atenção foi o fato de eu sempre ver um plano de carreira muito estruturado no grupo. Você já estava trabalhando na época? Você tinha terminado seu curso? Como é que você estava? Já, na época eu já trabalhava. O que você fazia? Eu era assistente em uma outra revenda da nossa região. O que um assistente faz? Tudo. Mas assim... Isso é resposta de engenheiro agrônomo. Eu ia falar depende, mas ia ficar muito clichê, Divino.
Então, na época eu era responsável por testar produtos no campo. Então, eu representava uma bandeira de químico em que eu atuava, na época multinacional. E aí eu fazia essa parte de desenvolvimento de mercado. Então, eu testava todos o nosso portfólio no campo, levando esses produtos para o agricultor conhecer. E aí, como eu também estava inserida numa revenda, aí eu fazia tudo, né? Levava produto, estava sempre ali, regulava a plantadeira. Esse era meu trabalho. Pois é, eu tô até te perguntando isso porque eu tenho certeza que tem um monte de estudante que está nos ouvindo agora, né? Que daqui a pouquinho vai buscar o mercado de trabalho. Então você estava trabalhando numa empresa grande, uma multinacional. E de repente você olha e fala assim, eu vou mandar um currículo para aquela empresa ali que não é gigante do tamanho da empresa que eu trabalho. O que te levou a isso? O fato de ter realmente um plano de carreira estruturado e de ter mesmo de ser uma empresa familiar. Eu sempre quis ter essa experiência e a Conceito sempre era uma referência para mim. Então, quando eu tive a oportunidade de me candidatar, né, de concorrer às vagas, há 3 anos e meio atrás eu fiz isso. E hoje eu já estou no meu 3º cargo dentro da empresa. Então, ali a gente tem realmente essas mudanças dentro da empresa, sabe? Eu fui me preparando e hoje a Karen acompanhou bem isso de perto, né, Karen? Como é que funciona essa mudança de cargo? Você começou na empresa, né? Você estava lá, tal, o que você fazia? Você ia pro campo? E eu sempre fui do campo. Aí você ia pro campo e tal, trabalhava, de repente, aí um dia do nada surgiu, olha, vai ter um cargo novo aí, tá? Você pode concorrer. Foi assim ou não? Ou alguém chegou e falou assim, você tá tão bem na empresa que a gente quer te oferecer uma promoção. Como é que funcionou? Não, primeiramente eu pude conhecer meu perfil, né? Então, sempre em contato com os meus supervisores, com RH mesmo, eu identifiquei o meu perfil dentro da empresa. Como é que a gente identifica o perfil? Conta pra mim. Divino, eu tava num cargo de especialidades, então eu trabalhava mais numa parte assim não é bem pesquisa, mas eu testava mais os produtos estratégicos da empresa. E aí eu queria de fato migrar para o comercial. Eu queria ter mais contato com o agricultor, eu queria ter mais contato com negociações. E aí eu identifiquei o meu perfil realmente. No seu íntimo, você achava que aquilo ali era melhor? Eu tinha certeza. Você tinha certeza? Tinha certeza. Mas não tinha nenhuma psicóloga que falou pra você que... Tinha sim. Tinha uma psicóloga que falou pra mim. O que ela falou pra você? Então, nós dentro do grupo mesmo, juntamente com os meus supervisores, sempre que tem as nossas avaliações, né? A cada 6 meses, a gente vai demonstrando essa ideia, esse desejo do que nós queremos. E eles instruindo nós. Então, assim, Duda, vamos seguir por esse lado, você tá indo bem, tá se destacando. O comercial começou realmente a entrar, a fazer parte da minha rotina. E aí começou a surgir as oportunidades e eu estava preparada no momento certo para aquela vaga. Que legal, que bom. O cara, acontece às vezes de uma pessoa, você olhar para a pessoa e falar assim, puxa vida, essa pessoa ela tem tudo para se tornar um líder dentro da empresa, porque ela vai muito bem dentro daquilo que ela faz e tal, e ela comunica, e você vai lá e fala com a pessoa e ela topa, e de repente passa um tempo, ela começa a não desenvolver da forma como vocês achavam que deveria ser, e chega um dia desesperada e fala, eu tô morrendo, não dou conta. Acontece? Bastante. Acontece em muitas empresas, principalmente na área da agronomia, viu? Eu vejo muito representantes comerciais, vendedores que se tornam supervisores ali. E às vezes ele não tá apto, ele é bom tecnicamente, ele é bom na área de vendas, mas não no perfil de uma liderança que envolve outras rotinas, né? Então, a gente sempre trabalha tentando seguir uma linha de comunicação e transparência realmente com aquele colaborador, né? Porque às vezes o desejo da empresa, o que a empresa identifica, não é a vontade dele. E isso depois lá na frente não se torna um sucesso, né? Ali dentro daquela área. Então é importante que a carreira ela esteja alinhada tanto para o profissional, que ele saiba onde ele quer chegar,
E também que a empresa entenda isso e também possa suportar esse crescimento do profissional dentro do negócio. Você quer saber o tanto que a pessoa é velha? Ela fala igual eu vou falar agora. Eu sou de um tempo. Eu sou de um tempo que o povo trabalhava pelo salário. Então, se buscava era salário. Você queria saber onde é que pagava mais, você não queria saber o que era para fazer. Você paga mais, eu tô dentro. Você podia até não gostar, mas eu tô ganhando mais. Hoje em dia parece que isso mudou. As pessoas, o salário, ele não vem mais em primeiro plano como era antigamente, né? Fala um pouco a respeito disso. Mudou, Divino. Hoje a gente fala que é muito mais aquele salário emocional. A percepção de valor dos profissionais mudaram, né? Salário emocional. O que além, né, da remuneração ali que eu recebo, mas o que além a empresa pode me proporcionar. Tanto em questões de benefícios voltados para uma parte de saúde, por exemplo, certo, né? De qualidade de vida também. Então, hoje o clima organizacional da empresa é um diferencial para o profissional, né? Principalmente as novas gerações. A empresa proporcionar um equilíbrio entre vida pessoal e profissional, ainda mais no cenário do agro, que a gente sabe que é uma pressão a todo tempo, principalmente na área comercial. A rotina é muito... Não se tem rotina, na verdade, é muito dinâmico, né? Então, o profissional hoje olhar esse equilíbrio, quanto ele consegue também ter o seu lado pessoal, né? Isso contribui bastante e muda o valor, né? Muda o valor dele estar ali dentro da empresa. Bacana. Vamos fazer mais um intervalo? Daqui a pouquinho a gente volta. No mundo do agronegócio, informação é poder. E no portal agroeprosa.tv você encontra as notícias mais relevantes e atualizadas sobre o setor que move o Brasil. São análises, entrevistas com especialistas e tudo o que você precisa saber para se manter à frente no mercado. Do campo à mesa, agroeprosa.tv conecta você ao que realmente importa no agro. Acesse agora mesmo agroeprosa.tv e fique bem informado. www.agroeprosa.tv. A notícia do agro começa aqui. Estamos entendendo hoje como é que é a vida do engenheiro agrônomo, como é que é o trabalho dessa rapaziada quando sai da faculdade, quando chega na empresa. Cara, eu fiz uma pergunta para você a respeito do jovem recém-formado que chega na empresa para uma entrevista e tal. E aquele cara que já está no mercado há 25 anos, que já trabalhou em 5 empresas diferentes, trabalhou 10 anos no mesmo lugar, que tem experiência, que conhece muito produtor rural, que só de olhar no negócio lá já sabe que doença que é, o que produto que vai usar, como é que é, a praga e tal. Como é o relacionamento, como é o início da conversa com esse profissional? Divino, não muda. Claro que a exigência numa capacitação técnica, ela tem um olhar diferente, um peso diferente, mas a gente volta para as partes das habilidades comportamentais, né? Certo. Até porque faz um grande diferencial ali para os agrônomos e para qualquer profissional, é realmente ele continuar curioso do negócio, ele continuar aprendendo, né? Continuar com o olhar para o desenvolvimento, seja técnico ou seja para o seu autodesenvolvimento, né? Então, o profissional cheio das manias, dos vícios, a gente sabe, né? Que isso faz parte, né? A prática, a experiência que já tem dentro do campo, mas que a gente vai se adaptando, olhando realmente para onde ele se encaixa dentro da empresa, os valores e a cultura ali ideal para o negócio. Então não adianta nada eu chegar lá, olhar pra molecada e falar assim, o que vocês estão pensando? Eu vou ser contratado porque eu sei tudo, eu sou velho nesse negócio aí, experiente, e eu que vou ficar com essa vaga. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. E muitas vezes, Divino, acontece de ir para uma seleção final ali da etapa da contratação, um candidato com bastante experiência e bagagem, e outro nem tanto, mas a atitude, o olhar pro comportamento daquele profissional, ele conta mais. Eu tô instigando porque eu observei que o tempo todo você tá voltando nessa questão do comportamento, da mente, da atitude, né? É muito importante isso. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, Duda. O mundo da agronomia para as mulheres. A agronomia era uma profissão, antigamente, de homem, né? Quem calçava botina ia pro campo, subia na máquina e ajudava a regular a plantadeira, não sei o quê, era o homem.
Hoje não, tá um monte de moça bonita, um monte de senhoras, um monte de mulher aí que já se formou há muito tempo, algumas, né, precursoras que hoje tem um nome muito reconhecido aí fora. Como é que é a receptividade por parte de produtores rurais, por parte de gerentes de fazendas? É a mesma de um engenheiro agrônomo ou existe diferença? Divino, desafios sempre tem, né? Ainda mais porque, igual você falou, né? Realmente é uma profissão que historicamente era representada pela figura masculina. Mas hoje a mulher ela está inserida em todas as etapas da cadeia, seja ela na pesquisa, no campo, desde a gestão, a comercialização. Um exemplo mesmo que nós temos até mesmo dentro de casa, né, é que hoje nós temos supervisoras tanto na parte de produção quanto na parte de qualidade. Mulheres estão à frente, né? Então, hoje a mulher, eu falo que ela traz o seu olhar sensível para dentro do negócio, mas com muita clareza, com muita técnica, com muito respeito. Hoje ela realmente tem seu espaço dentro do agro. E assim, na minha vivência, eu sou muito respeitada no meio que eu sou inserida. Importante isso. Isso é muito importante. Uma outra questão é a juventude. Porque às vezes você vai trabalhar com produtores, com gerentes que são muito mais velhos que você, que tem muito mais experiência prática, muito mais vivência, né, prática. Como é que é quando chega você com essa carinha de menina, no bom sentido, pelo amor de Deus, não entenda mal, né, jovenzinha, assim, o pessoal olha e ninguém fala assim, não sei não, hein, essa menina aí começou agora, só tem 3 anos e meio de formada, será que vai dar conta? Eu acho que assim... As perguntas difíceis, né? Difícil, né, Divino? Então, Divino, realmente esse tipo de crítica nós sempre vamos enfrentar. Eu falo que o agrônomo recém-formado, independente se é homem ou se é mulher, nós vamos enfrentar isso, e o que faz realmente nós mudarmos isso é a nossa postura no campo, é a nossa técnica, o nosso conhecimento, e assim, tudo com muito respeito, porque o agricultor, ele tem o seu conhecimento, né, antigo, muitas vezes mais empírico, e cabe a nós levar inovação para ele, mas com muito cuidado mesmo, com muita responsabilidade, mostrar para ele que realmente o nosso valor, realmente ajudar ele a tomar decisões mais assertivas dentro da lavoura dele para agregar mesmo produtividade, sustentabilidade, rentabilidade para o negócio dele. Cara, e a empresa tem essa preocupação de preparar esse profissional para que ele possa manter essa relação, uma relação em que muitas vezes ele vai ter que chegar e falar, olha, o meu ponto de vista profissional é esse, mas respeitando também o ponto de vista do produtor rural ou daquele gerente daquela propriedade? Claro, temos sim, investimos bastante em capacitação, né, em treinamentos, seja técnicos ou comportamentais para esses profissionais, para que eles lidem com essa adversidade que eles encontram no campo, né? Cada cliente tem o seu perfil, então o profissional tem que saber se adaptar a cada cliente que ele vai atender, bem como ele tem que se preparar tecnicamente para as adversidades que ele vai encontrar ali em cada manejo de cada lavoura é diferente, né? E ele tem que saber lidar com isso. E até pegando um gancho do que você trouxe, Divino, a gente falando dos jovens que vão para o mercado de trabalho, hoje o grupo elaborou um programa de estágio. E a gente vem, né, entrando com esses profissionais enquanto eles ainda estão na faculdade, olhando justamente para isso, não para que ele tenha só a vivência lá do campo, ele acompanhe um plantio, uma lavoura ali, aquele momento do dia a dia, mas também fazendo com que ele conheça as outras áreas com que o agrônomo se relaciona na empresa. Então, naquele momento de estágio, ele também vai olhar para uma área de crédito, ele vai ter uma vivência da área de crédito, como que eu faço uma análise de crédito, qual é o documento que um produtor precisa, o que é uma CPR, ele vai entender como é um processo de logística, então ele vai já criando ali na graduação uma visão ampla do negócio, além também da gente olhar e capacitar ele no comportamental. Então é um treinamento de comunicação, de postura profissional, de inteligência emocional para lidar com essas
adversidades que a gente encontra na rotina do campo. Então a gente vem investindo desde essa base, né, para que a gente evolua com esse profissional dentro da nossa cultura e que ele esteja bem preparado lá na frente quando assumir novos cargos. Duda, pelo que eu entendi, então, a faculdade é só o início do conhecimento. A faculdade é só o início de tudo. O que nós aprendemos mesmo é realmente na prática. O hard work vem depois. Vem depois. E é uma sequência de vivências, né, gente? Eu falo que é pessoal, é profissional, é tudo. Meninas, foi uma honra para mim conversar com vocês. Muito obrigado. Eu aprendo sempre muito com profissionais que vêm aqui, com pessoas do dia a dia que já tem uma vivência no trabalho de muitos anos também. E é sempre muito bom a gente poder levar essas informações para o público, né? Eu tenho certeza que vocês duas hoje contribuíram muito, principalmente para aquelas pessoas que muitas vezes estão ali próximos de terminar um curso e ainda estão meio perdidas, sem saber o que esperar depois. Karen, obrigado, parabéns pelo trabalho que você desempenha, eu tenho certeza que é muito bom e você continue ajudando esses profissionais, ou os novos ou aqueles que já têm anos de experiência, mas precisam se renovar, né? Até uma palavra que o pessoal não gosta muito, que é reciclar, né? Mas se renovar, né? Nesse agro que a cada dia evolui e muda. Obrigado. Exatamente, o desenvolvimento é contínuo, né, Divino? Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer estar aqui hoje. Nós ganhamos. Acabei de ser informado, nós vamos ficar mais 1h30 no ar, viu? Falta não vai faltar. Brincadeira, gente. Duda, brigadão, foi muito bom falar com você, parabéns, obrigado, viu? Prazer é todo meu, Divino, foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Gente, que legal, obrigado pela audiência de vocês. Eu conversei com a Karen Cristina Guimarães Pereira, psicóloga, supervisora de gestão e desenvolvimento de pessoas do Grupo Conceito. E com a Eduarda Ribeiro Costa, que é engenheira agrônoma, representante comercial do Grupo Conceito. E nós falamos sobre o que uma empresa espera do engenheiro agrônomo no momento da entrevista ou no momento da contratação. E eu espero que o nosso bate-papo de hoje tenha te ajudado. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.